Oi, gente, cá estou eu novamente, professor Sérgio, e hoje eu quero falar de novo em reforma administrativa. Eu, assim que acordei, tomando meu café, eu fiz como sempre faço, dou aquela passada nas redes sociais, dou uma olhada nas mensagens, e chegou a mim um texto que, infelizmente, não é assinado, e a pessoa tem lá os seus motivos para não assinar, talvez para não ser perseguido ou para não ser rejeitado pelos amigos, mas é um texto muito interessante. Então eu quero fazer essa leitura e alguns comentários aqui, até para complementar alguns detalhes desse vídeo. Então, desse texto. Então, vamos lá. O texto começa assim: a desinformação é o princípio da dominação dos políticos sobre a população. A reforma que você aplaude promete acabar com férias de 60 dias. Só que o servidor não tem férias de 60 dias. Juiz tem, mas juiz não está incluído na reforma. A reforma prevê o fim dos supersalários. Servidor não tem supersalários. Pelo contrário, estamos sem reajustes há 6 anos, isso é um fato. No meu caso, inclusive. Juízes e políticos têm supersalários, mas eles não estão incluídos na reforma. A reforma prevê o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Servidor, quando erra, não é aposentado, é demitido, exonerado. E aqui eu quero abrir um parêntese. A própria Constituição, no artigo 37, prevê avaliações periódicas com critérios qualitativos que podem levar a um processo administrativo e à exoneração de um servidor. E os estatutos de servidores públicos também prevêem isso em complementação a o que está na Constituição. Dá uma olhada lá, artigo 37. Então, voltando ao texto. Juízes são aposentados como punição, mas juízes não estão incluídos na reforma. Servidor tem estabilidade, mas ela impede que políticos pilantras encham os serviços públicos de guardiões. Se esse servidor erra, é demitido. Os guardiões não. E eles ganham mais do que os servidores. Aqui eu quero abrir um outro parênteses. As comissões desses cargos comissionados, esses cargos políticos, elas muitas vezes são maiores do que os salários dos servidores, tá? Mas nem sempre ou raramente esse valor vai em cheio, vai 100% para esse servidor, esse trabalhador comissionado. É daí que surge a expressão rachadinha, porque parte do que deveria ser pago ao servidor comissionado vai para o político. Então, esclarecendo aí. Voltando ao texto. Quando você sofre um acidente, quem te socorre é um bombeiro, que é um servidor atingido pela reforma. Quem te leva para o hospital é um motorista, também servidor. Quem te opera é um médico, um servidor. Quem te protege é um policial, servidor. Quem ensina seu filho é um professor, também servidor. Quem varre as ruas que você anda é um gari, um servidor. Quando você entra na justiça, quem organiza todo o seu processo é um servidor. Todos esses servidores serão atingidos pela reforma. Todos estão sem reajustes há anos. Todos trabalham para o Estado te atender, apesar dos políticos. E é contra eles que você se volta. Porque os verdadeiros culpados que ganham fortunas, empregam parentes, são aposentados quando roubam e tiram férias de 60 dias, te convenceram com enorme facilidade de que o problema do Brasil é o servidor. Você quer soluções? Fácil. Primeiro, vote melhor. Pare de eleger bandidos. Aliás, aqui eu quero abrir um outro parêntese. O que está acontecendo com o Brasil que até agora não cassaram o mandato de uma certa deputada que está sendo acusada de mandante de um assassinato, que é algo muito sério, mas que não pode ser processada pela justiça comum, com base no Código Penal, por ter imunidade parlamentar? O que está demorando para que isso seja feito? Como em tantos outros casos. Mas está lá, pare de reeleger bandidos. 2. Fiscalize políticos ao invés de endeusá-los. 3. Estude, leia, informe-se. Um cidadão desinformado é um campo fértil para políticos pilantras. 4. Lute do lado certo. Você é um cidadão que depende dos serviços públicos. Se você acha que o servidor concursado não presta um bom serviço, por que pensa que os guardiões apadrinhados fariam melhor? 5.
Já existem alternativas previstas em leis para os maus servidores, como eu falei. A estabilidade do servidor público não é absoluta, ela é relativa. E se o servidor não paga por seu erro e não é exonerado, aí a gente tem que cobrar do político que permitiu que isso não acontecesse. Voltando ao texto. Agora, quantos magistrados são demitidos e quantos políticos são cassados, ao caso que eu falei? Depois se pergunte de novo onde está o problema e quem deveria ser atingido por essa reforma covarde. Em todo lugar há bons e maus profissionais. Ninguém defende o mau servidor aqui. Fato. Queremos que haja uma reforma justa. Se mesmo depois de saber que os verdadeiros marajás e os que têm benesses não são atingidos pela reforma, você ainda continuar achando que o problema é o servidor, que estudou e disputou uma vaga em igualdade de condições com os concorrentes, sejam pobres ou ricos, então o problema não está no servidor. O problema está em você. Como eu disse, infelizmente esse texto não foi assinado. Eu gostaria muito de conhecer a pessoa que escreveu isso, mas tenho certeza que ela tem os seus motivos para não assiná-lo, e respeito isso. Bom, então eu vou parando por aqui. Um beijo, um abraço para todos e todas, e até o próximo momento.